Olha aí, meus amigos e amigas, vocês que vão fazer aí o concurso da Prefeitura de Jaboatão. Estamos hoje aqui para fazer a análise do edital, ali naquela partezinha bem importante, bem interessante, que vale apenas 100 pontos da prova, que é a parte da redação, ok? Então vamos fazer a análise do seu edital aqui, observar e elucidar os pontos aí das exigências que a banca FCC fez ali no seu edital em relação à prova discursiva, a sua prova de redação, texto dissertativo argumentativo. Então vamos seguindo aqui diretamente ao que interessa. E aí vamos lá. Veja, o concurso Prefeitura de Jabotão dos Guararapes e o cargo aqui é agente de trânsito e também Guarda Civil Municipal, tá certo? Então você que vai fazer esse concurso e vai concorrer vagas para esses dois cargos aqui, fique atento, porque você terá que fazer uma redação, um texto dissertativo argumentativo, ok? Então veja só, análise do edital, a prova discursiva da FCC. Vocês terão o tempo total de 4 horas e meia para efetuar a sua provinha, tá certo? As respectivas questões da parte geral e parte específica, bem como a redação. Então, 4 horas e meia de prova no total, ok? A minha recomendação é que você, né, a primeira recomendação, é que você consiga desenvolver a capacidade de elaborar o seu texto, pelo menos em 40 minutos, 50 minutos, para que você tenha tempo hábil para fazer a transcrição, né, a transposição do texto da folha de rascunho para a folha definitiva, tá certo? Então é necessário que você treine aí bastante para poder fazer a sua redação de forma eficiente. E aí, como sempre, né, a gente vai estar aqui com o material em vídeo, né, na plataforma disponível aí para vocês, uma isolada de redação. Aqui, esse primeiro bloco é o bloco em que a gente vai estar fazendo a análise, né, a cobertura do edital, nesse ponto aí, sobre as exigências que a banca FCC fará para você construir o seu texto dissertativo argumentativo, ok? E aí, a gente vem aqui no item 9 da prova discursiva, redação. A prova discursiva, redação, para todos os cargos, será aplicada para todos os candidatos no mesmo dia e horário das provas objetivas de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Tá? 4 horas e meia para efetuar todas essas questões e assim como a sua redação. Tá? Então, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos habilitados e mais bem classificados nas provas objetivas de conhecimentos gerais, de conhecimentos e de conhecimentos específicos, na forma do capítulo 8º aqui deste edital, no limite estabelecido no quadro abaixo, considerados os empates na última posição de classificação. Então veja, para o cargo de agente municipal de trânsito e transporte, você terá ali o número, né, de 100 candidatos, os 100 primeiros colocados, né, até a centésima colocação. O candidato terá a sua redação corrigida. E aqui, para a Guarda Civil Municipal, a gente vai ter lá 1.170 redações sendo corrigidas. No caso, as 1.170 provas ou melhor, candidatos que atingirem as melhores notas, né? Então a gente terá aqui até a milésima centésima, septuagésima posição. Então, olha, serão corrigidas todas as provas dos candidatos inscritos com pessoa com deficiência, na forma do capítulo 5º e habilitado na forma do capítulo 8º desse edital. Veja, os demais candidatos não classificados até as posições acima indicadas serão automática e definitivamente excluídos do concurso. Então, quer dizer que para o cargo de agente municipal de transporte, de trânsito e transporte, só até a centésima posição. No caso do cargo para a Guarda Civil Municipal, até a milésima, centésima, septuagésima posição. Então, passando disso aqui, o candidato já estará sumariamente eliminado do concurso, tendo em vista que quem exceder
esse número ou esses números dispostos aqui nesse quadro, quem exceder esses números já está sumariamente eliminado porque não terá nem a sua redação corrigida, né? Então, passando aqui, nós temos, na prova discursiva, o candidato deverá desenvolver o texto dissertativo argumentativo, aqui está o tipo textual de exigência da banca, como de costume, a partir de proposta única, sobre assunto de interesse geral, não atrelado necessariamente ao conteúdo programático de conhecimentos específicos referido no presente edital. Então, você já vai notar aqui uma certa diferença dessa banca em relação às demais bancas que supostamente você já tenha, talvez, uma certa familiaridade, é que a FCC aqui nesse edital, como em outros editais, tá? Já é um perfil já tarimbado da banca. Ela não vincula necessariamente o tema da redação ao conteúdo programático de conhecimentos específicos referido no edital. Então, não necessariamente a temática que vai ser única, né, para todos os candidatos, ela virá inserida, incluída nas linhas do edital, né, no conteúdo programático ali. Então, os supostos e possíveis temas que possam ser cobrados, eles são de cunho geral, tá certo? Então, veja, assunto de interesse geral. Então, tudo aquilo que envolve temáticas situadas no contexto social são passíveis de serem utilizadas pela banca nesse viés aqui da temática que vai ser oferecida a vocês, tá certo? Então, a banca não está vinculada a qualquer temática que esteja ali inscrita no conteúdo programático, tá certo? Então, a gente vai falar de temas aí diversos, né? O que dificulta um pouco a nossa preparação, porque nesse caso aqui, a temática que será lançada, ela exigirá muito mais conhecimentos prévios dos candidatos do que em outros perfis de redação, tá certo? Veja aqui, a prova discursiva tem o objetivo de avaliar a proficiência em língua portuguesa em sua modalidade escrita, considerando a capacidade de compreender e expor argumentos com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade a respeito do tema e com base nos textos de apoio propostos, avaliando inclusive a correção gramatical segundo os critérios definidos aqui nesses itens, tá? Considerando que o texto constitui uma unidade, os itens discriminados a seguir serão avaliados em estreita correlação, ou seja, a banca já está dizendo que não vai fazer nenhum tipo de correção de forma isolada. Então, como ela diz que o texto é uma unidade, tá certo? As competências que serão avaliadas aqui em relação à proficiência do candidato em relação à escrita do ponto de vista normativo da língua, né, essas competências não serão analisadas isoladamente, de forma segmentada, e sim de forma correlacionada. Ok? Isso quer dizer que a banca irá avaliar, digamos assim, né, a coerência textual, que a gente chama de coerência global, ou seja, o todo coerente, todo coeso do texto, ok? Então veja, do que não decorre proporcionalidade na atribuição dos pontos para cada um deles. Então a banca, apesar de lançar critérios para avaliação, ela diz que a correção vai ser feita de forma que os itens, ou melhor, as competências cobradas, elas se correlacionem no texto. Então não vai ser uma correção segmentada. Vou corrigir gramática e aqui eu vou corrigir a parte de argumentação, aqui eu vou corrigir a parte de coerência, a parte de coesão. Não, a correção ela vai ser feita de uma forma unitária, ou seja, o entendimento do texto vai ser feito de forma global, assim como a própria avaliação do texto, tá bom? Aí a gente tem aqui esse quadro que fala das competências que serão avaliadas no trato da construção do seu texto. Veja, em relação ao conteúdo, a banca estipulará um valor de até 40 pontos, tá certo? Veja, o máximo que você pode alcançar nesse critério, dá licença para tomar um golinho de água,
são os 40 pontos. Então, isso quer dizer que a banca pode decrescer esse valor, tá certo? Observando a sua redação, fazendo uma ponderação acerca da proficiência que você consiga atingir nesse viés aqui, tá? Conteúdo. Então, os itens de conteúdo aqui são a perspectiva adotada no tratamento do tema, qual é a linha de raciocínio que foi adotada por você, a tese apresentada por você, tá? Na letra B, vai ser avaliada a capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto. Ou seja, aqui a banca vai avaliar o nível de reflexão que você imprimiu ao texto, ok? O nível de reflexão, o nível de profundidade que você imprimiu ao seu texto em relação aos argumentos por você apresentados. Então veja, aqui na letra C, haverá avaliação da consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento. Olha, a consistência está relacionada à questão da não contradição, ou seja, aquilo de fato que se alinha verdadeiramente com a temática trazida como proposta, né? Então, nesse caso, a consistência seria justamente um parâmetro de não contradição, ou seja, os argumentos que você venha utilizar no seu texto, eles devem ser, digamos assim, utilizados de forma contígua, de forma pertinente, de forma correlacionada do ponto de vista semântico-pragmático, tá certo? Então, a consistência dos argumentos está relacionada justamente à capacidade de o candidato desenvolver argumentos que sejam plausíveis, tá certo? Não contraditórios em relação à temática que é trazida. E aqui a questão da clareza, né, dispensa comentário, que é a capacidade de compreensão e interpretação do texto que você escreve. E aqui a coerência seria o sentido geral do texto, de modo geral. Veja, aqui em relação à estrutura, a pontuação atingirá até 30 pontos. Então a gente tem aqui na letra a análise do respeito ao gênero solicitado. O gênero que você vai redigir é um gênero que cujas características, né, cuja estruturação de modo geral é definida pela banca. Então, o respeito ao gênero solicitado indica, né, de modo geral, todas as regras de estruturação desse seu texto. Você vai escrever um texto que tem como regra, por exemplo, né, a escrita de 20 a 30 linhas. A gente vai ver isso na sequência. Então, desrespeitar essas características impostas pela banca, de respeitar essas características do gênero solicitado pela banca, significa minimizar sua nota. Então, a gente vai falar de texto dissertativo argumentativo aqui como um tipo textual solicitado pela banca, e caso você desrespeite as características de composição dissertativa argumentativa, se você não se enquadra, ou melhor, você não enquadra o seu texto dentro dessas características, então a sua nota vai decrescer. A depender do caso, você pode zerar a redação, porque veja, se você fugir totalmente ao tipo textual proposto, né, no lugar de uma dissertação argumentativa, você redige uma narração. Automaticamente você fere o tipo textual, e o tipo textual é uma característica que está inserida no gênero textual solicitado pela banca, certo? Então você tem que cumprir todas as exigências da banca em relação à realização do seu texto. É isso que o item A vai cobrar. Aqui, a progressão textual e encadeamento das ideias. A progressão textual está relacionada com o nível de... o fluxo, na verdade, o fluxo de informações que você traz ao seu texto e cujo encadeamento dessas ideias está intimamente relacionado com a temática central. Então, para ficar bem fácil de você entender o que isso quer dizer, olha, a progressão textual está relacionada ao desenvolvimento do texto, a progressão temática do texto, ou seja, a ideia de o texto não ser redundante, tá certo? De o texto não ficar redundando numa única ideia. Então, quando o texto redunda numa única ideia, ou seja, o texto não consegue progredir. Então, a ideia de progressão está relacionada à apresentação sequencial de ideias, fazendo com que o texto comece num ponto e termine em outro ponto. Ou seja, um fluxo de informações, tá certo? Que façam com que o texto não redunde, não se limite a uma espécie de
tautologia, né? Que é mais ou menos em linhas gerais, você não sair do lugar, você começar a rodear o texto e começar a deixar o texto redundante. Então esse texto não tem progressão. Então isso vai ser avaliado pelo professor que pegar a sua redação para corrigir. Aqui a gente vai falar também de articulação de frases e parágrafos. Aqui é a coesão textual, tudo que envolve ali os mecanismos de coesão referencial, coesão sequencial. E aí a gente vai falar daqueles mecanismos de referenciação anafórica, referenciação catafórica, bem como mecanismos também de coesão sequencial, que aí seria, na forma básica, né, por meio da utilização de sequenciadores e operadores argumentativos. E aí, nesse caso, se você quiser entender de uma forma mais comum, consiste no emprego de conjunções, tá certo? Essa parte aqui, a coesão textual, ela vai se dividir em coesão referencial e coesão sequencial, pelo menos a princípio, em relação, basicamente, ao desenvolvimento do seu texto, à estruturação do seu texto, tá? Então, aqui, ó, a nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra, quanto ao conteúdo, abordagem tangencial, parcial. E aqui é a questão do tangenciamento, quer dizer a fuga parcial, tá certo? Você não conseguir explorar o tema de forma satisfatória, apenas de forma superficial, ou diluída em meio a divagações, ou seja, aquela encheção de linguiça, você começa a falar coisas só para ocupar as linhas do texto, né? Nesse caso aí, os professores estarão atentos a esse tipo de situação, tá certo? Ó, ou também, né, a colagem de textos e de questões apresentadas na prova. Então a banca já está deixando claro aqui, né, porque às vezes a gente dá um desenrolo, né, na hora de fazer a redação, pega informação daqui, outra dali e tal, para dar uma enrolada num professor corretor. Mas a banca já está dizendo que a colagem de textos e de questões da própria prova serão, digamos assim, né, serão motivo, né, de prejuízo da sua nota. Então, a banca já diz, olha, se a gente pegar alguma cópia do texto de apoio, alguma cópia literal, né, alguma cópia literal do texto de apoio, alguma cópia literal de textos de questões da prova, a gente também vai ponderar em relação ao decréscimo da sua nota. Então fiquem atentos a esse tipo de coisa aqui. Essas aqui são as regras do jogo. Você precisa conhecer todas as regras para não cometer nenhum tipo de deslize no dia da sua prova. Ao final de contas, essa prova vale 100 pontos, ok? 100 pontos. Então, é mais que a metade do valor total da prova, tá? Então, veja, em relação à expressão, então até 30 pontos também. A avaliação da expressão não será feita de forma estanque ou mecânico, mas sim de acordo com a sua estreita correlação com os demais critérios considerando-se. Então, aqui nesse ponto, a banca já disse que não vai fazer a correção da forma de expressão do texto de forma estanque ou mecânica, ou seja, fazendo uma análise isolada, e sim fazendo uma análise, tá, desses elementos aqui do campo da expressão de forma correlacionada com os outros itens que serão cobrados. Então, é uma correção bem criteriosa. Veja, então aqui considerando-se, né, nesse caso, o desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido para o cargo formação, então a banca vai observar qual é o nível de linguagem que você consegue imprimir ao seu texto. Porque, veja só, você vai concorrer a um cargo de nível médio, tá? Então aqui, tanto para o cargo, a função que você vai exercer, assim como para a formação exigida, que é o ensino médio. Então, caso você apresente um nível de linguagem, um nível de estruturação sintático que não seja assim proporcional ao cargo que você vai ocupar, assim como a formação que você ostenta, então a sua nota consequentemente vai tender a baixar bastante em relação a isso. Desde já, gostaria de dizer a vocês que fazendo análise desse edital, assim, a gente já conhece os editais aí da banca FCC, porque ela costuma utilizar um padrão não necessariamente único, mas bem peculiar. Então não é novidade a forma de correção que essa banca utiliza. Então ela é bem criteriosa, tá certo? Então
quem pretende de fato ser aprovado nesse concurso, fique atento aí às regras do jogo para que você consiga fazer uma boa redação, tá certo? Porque o peso da mão da FCC é um pouco mais pesado do que das outras bancas em relação à correção, tá certo? Então veja, a, vai ser também analisada a adequação do nível de linguagem adotado à produção proposta e coerência no uso. Né? O nível de linguagem é o que eu acabei de dizer. Qual é o nível de linguagem que você consegue imprimir no seu texto? Você consegue desenvolver um texto, um bom texto, coerente, coeso e no nível normativo da língua, né? Porque a banca vai exigir isso de você. Aqui também vai ser exigido domínio da norma culta formal, né? A gente já falou, com atenção aos seguintes itens, ó, a estrutura sintática, que aqui vai ser justamente a capacidade de você conseguir construir bem as orações num período, construir bem os períodos se relacionando com entre si, né? Os próprios parágrafos se relacionando entre si. Aí a gente vai ver a propriedade vocabular, a concordância verbal nominal, pontuação, regência verbal e nominal, emprego de pronomes, flexão verbal e nominal, uso de tempos e modos verbais, grafia e acentuação. Tá? Então aqui são aspectos da expressão, aspectos da manifestação linguística do seu texto, tá certo? Vamos embora aqui fazer o restante da nossa análise. Veja, na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião da avaliação de desempenho na prova discursiva a que se refere este capítulo, aí aqui, nesse item, a banca vai dizer que vai ser observado no campo da ortografia o novo acordo ortográfico, tá certo? Então você vai ter que utilizar, claro que isso já é óbvio, né? Não há mais nenhum tipo de surpresa em relação a isso. Você deverá redigir o seu texto do ponto de vista normativo da língua aí, no âmbito da escrita, né, da ortografia, consoante o novo acordo ortográfico. Ok. Então será atribuída, perdão, à prova discursiva a nota 0 se o candidato fugir à modalidade de texto solicitada. Ó, modalidade de texto solicitada, eu já falei sobre isso, né? O texto é dissertativo argumentativo, vai ser redigido entre 20 e 30 linhas, tá certo? O mínimo de 20 e máximo de 30. Se você descumprir essas características, você vai ter uma penalização. Se for em relação ao descumprimento do tipo textual exigido, você já vai ser eliminado, porque você vai ter nota 0, tá certo? E se você também descumprir, ou seja, fugir totalmente ao tema que foi apresentado, né, a banca pede para você falar sobre X e você fala sobre Y. Então quer dizer que houve uma fuga total, você já vai receber a nota 0 e vai ser eliminado. Você vai ver aqui que a banca vai dizer que a nota mínima para a redação é 50 pontos. Então você vai ter aí a nota mínima é 50% do valor total da prova. Se você ficar abaixo de 50% da prova, você já está sumariamente reprovado. Então vamos lá. O candidato que não atendeu aos critérios dispostos no item 9.4, que foi esse aqui que a gente acabou de observar, tá? Tudo que está listado aqui. Aí veja, apresentar texto sob forma não articulada verbalmente, ou seja, apenas por meio de desenhos, números e palavras soltas, ou em versos, ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado. Você não pode escrever fora das margens do texto, tá certo? O texto que for assinado fora do local apropriado, vai haver um local apropriado para você fazer a sua assinatura, para você ser reconhecido como candidato tal, tá bom? No seu certame. Se você assinar o seu nome em local inapropriado, ou seja, local diferente daquele que estiver destinado para tal, você sumariamente estará com a nota 0 e será eliminado. Qualquer sinal que de alguma forma possibilite a identificação do candidato, tá certo? Uma marca, buscando, né, que algum professor reconheça que aquele texto foi redigido por ele, para buscar algum tipo de camaradagem aí, também receberá nota 0. Quem apresentar redação em branco é 0, né? Isso aqui dispensa comentário. Apresentar letra ilegível ou incompreensível, olha, trabalhe sua letra, porque o professor ele não vai ficar lendo as palavras que você utilizar no seu texto 3, 4 vezes, não. Se o professor começar a ler, e ele lê 1, 2 vezes, 3 vezes, e ele não conseguir entender o que está escrito, ele vai passar batido ali e ele vai pontuar você ali no critério da elegibilidade, tá certo? Então, torne o seu texto legível.
A sua letra não precisa ser linda, não precisa ser bonita, ela precisa ser legível, tá? Se ela não for legível, você vai ser prejudicado por isso, tá bom? Olha, o candidato que não atendeu aos requisitos definidos na grade de correção, né? Máscara de critérios pela banca examinadora também terá nota zero, que são todas essas regras que a gente está falando aqui. Olha, na prova discursiva, a folha para o rascunho no caderno das provas será preenchida de preenchimento facultativo. Veja, você não precisa escrever a redação no texto, é, no, no- na folha de rascunho e depois passar para a folha definitiva. Você pode optar por fazer diretamente na folha definitiva, mas você corre um risco dessa forma, não é? Então a gente não aconselha que você faça assim, mas é possível. Então veja, na prova discursiva deverão ser rigorosamente observados o limite de 20 linhas e máximo de 30 linhas, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à redação. Isso aí a gente já viu. E a prova discursiva terá caráter habilitatório, isso aqui quer dizer eliminatório, tá certo? Ou seja, se você ficar abaixo da nota mínima, que é 50 pontos, você já não é mais habilitado, você já está eliminado. E classificatório por quê? Porque quanto mais pontos você tiver, melhor fica a sua posição, a sua colocação no certame. E aí, a nota mínima a gente já disse que é 50 pontos, né? 50% do valor total, que é de 100 pontos. E aí, os candidatos que não tiverem a sua redação corrigida já estarão automaticamente e definitivamente eliminados do concurso, certo? Então, aqui nós finalizamos a análise do edital aqui no tocante à prova discursiva da banca FCC no concurso para a Prefeitura de Jaboatão, cargo Guarda Civil Municipal e agente de trânsito. Então, você que irá fazer esse concurso, está aqui sempre conosco no Estou Preparado. Acompanhe aí, nós temos a isolada de redação para você conseguir alcançar êxito na sua produção. Desde já, o conselho que o professor Renato Bezerra deixa aqui para você, para vocês, é que foquem no estudo da redação, tá certo? Redação, para vocês que irão ter que realizar esse texto escrito, é disciplina como qualquer uma outra. Então, você estuda português, estuda matemática, estuda legislação, são disciplinas? Ok, redação também é disciplina. Não deixe para estudar redação às vésperas da prova, sobretudo em se tratando de banca FCC. Como vocês estão vendo aqui, a banca se revela bastante criteriosa. Então, se você já escreve redações e você já tem um nível bom de escrita, continue escrevendo e tente se adequar ao nível que vai ser exigido por essa banca, porque o nível é um pouquinho acima, talvez, do que você esteja acostumado. E você que não escreve nada para ninguém, cuidado, porque você corre o risco de fazer uma prova objetiva muito boa e não conseguir ter êxito na redação. Porque, mais uma vez, eu vou falar, a banca FCC é muito criteriosa e ela vai exigir de vocês um nível de reflexão muito forte em relação em relação aos temas que ela vai cobrar. A gente vai ter um bloco aqui, é o último bloco do curso, a gente vai fazer uma análise do perfil temático da banca, tá certo? Então vocês vão ver que os temas exigem um alto nível de reflexão por parte do candidato. Então, na oportunidade que você tiver assistindo ao curso, busque assistir, né, a esse bloco de análise do perfil temático da banca, para você ver, né, eu fiz uma seleção de temas lá que já foram cobrados e faço algumas elucidações para direcionar você do ponto de vista temático, né, no rol temático da sua redação, ok? Então, vamos aí unir esforços aí para a gente conseguir fazer uma boa redação, ok? Então, vamos aqui dar continuidade aos trabalhos, fazendo o nosso trabalho ali com a redação, concurso e tudo mais, ok? Até mais.